lições sobre o Espírito Santo. Cada uma dessas lições daria aí 3 horas de aula facilmente, né? Mas para a gente ganhar um pouco de tempo e também, né? Para não ficar devendo nada para o ano que vem, então vocês vão de me suportar aí um pouco. Então eu vou lendo o esboço, citando as passagens que eu lembrar da cor, né? Vocês podem acompanhar algumas passagens aí importantes, mas é muito importante estudar sobre o Espírito Santo, né? Porque hoje em dia as pessoas falam Espírito Santo e elas pensam, né, que o Espírito Santo é uma entidade totalmente diferente do Pai e do Filho. Que ele faz coisas que Deus Pai e Deus Filho não fazem, né? Que ele é uma coisa à parte. Então quando você fala de Deus, as pessoas têm um pensamento. Quando você fala de Jesus, as pessoas entendem que o que o Pai faz, o Filho faz. Mas quando se fala do Espírito Santo no mundo religioso, as pessoas acham que é um outro Deus, é uma coisa totalmente diversa, diferente, né? E as pessoas pensam em pular para cá, pular para lá, gritar, latir como um cachorro, né? Ter histeria, crise de riso, e atribuem todas essas coisas ao Espírito Santo. Felizmente a Bíblia não mostra nada disso, né? Então a nossa primeira lição é sobre a presença interior do Espírito Santo. A nossa segunda aula é sobre o batismo com o Espírito Santo. E a nossa terceira aula é sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Bem, então quando recebemos o Espírito Santo? Lucas, Guilherme? Depois do batismo. Exatamente. Então Atos 2:38 e Atos 5:32 mostram que no ato do batismo nas águas recebemos perdão dos pecados, ou seja, a salvação, e o dom do Espírito Santo nos é concedido como um presente, né? Então este dom no singular é o próprio Espírito Santo e não deve ser confundido com os dons no plural que o próprio Espírito Santo distribuiu no primeiro século pela imposição de mãos dos apóstolos, né? Agora, o que é o dom do Espírito Santo? Romanos 8, 9 a 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Então o que é o dom do Espírito Santo que todos os cristãos recebem no ato do batismo nas águas? O dom do Espírito Santo é a presença interior. Interior quer dizer dentro da vida do cristão, né? Dentro do corpo do cristão, unido à sua alma, ao seu espírito, ao seu homem espiritual. O dom do Espírito Santo é a presença interior, a habitação do Espírito Santo na vida de cada cristão. Amém? Isso não tem nada a ver com milagres, mas tem a ver com uma novidade de vida. Amém? Por que é dado o dom do Espírito Santo? Efésios 1, 13 e 14 diz que depois que ouvimos o Evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então diz aí Efésios 1, 13, 14 que o Espírito Santo é dado como um selo e como um penhor, né? Como um selo, então antigamente selavam-se as cartas importantes com cera. A cera era esquentada e envolvia aquele documento e era imprimida a marca de um anel especial do escritor ou proprietário. Então, o Espírito Santo é a marca ou a impressão de Deus em nossas vidas, provando que nós somos filhos dele. Amém? Então não é cabelo comprido, não é vestir tudo de branco, não é usar um certo tipo de roupa, ou um bonezinho de judeu que mostra alguma coisa, né? Na verdade, a marca de Deus, o selo de Deus,
é a presença interior do Espírito Santo, e Deus conhece os que têm a sua marca. Amém? E o Espírito Santo também é dado como um penhor, né? Um penhor é uma garantia, um sinal pago para segurar algo até o resgate ou libertação final. Então Deus já nos dá o Espírito Santo nesta vida como uma garantia de que também nos dará tantos outros bens espirituais na vida por vir. Amém? Então é dito sobre os cristãos que nós temos as primícias do Espírito. Quer dizer que o dom do Espírito Santo, a presença interior do Espírito Santo, o fruto e a operação do Espírito Santo em nossas vidas, são o primeiro dom de Deus para nós que vamos herdar a eternidade. Amém? Então, o que devemos sentir quando recebemos o Espírito Santo? Em Atos 8, 38 e 39, quando o eunuco foi batizado por Filipe, eles saíram da água e o eunuco seguiu o seu caminho cheio de júbilo, né? Em Atos 16, 33 e 34, quando o carcereiro de Filipos foi batizado com toda a sua casa, naquela mesma hora da noite, eles manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Então a presença interior do Espírito Santo não vem com sinais milagrosos, sensação de um fogo no coração, um desmaio, uma visão, um arrebatamento de êxtase. Não, a presença interior do Espírito Santo vem com júbilo e grande alegria em saber que Deus perdoa os pecados e deu o Espírito Santo como seu selo de propriedade. Amém? Essa certeza da salvação e a convicção de que somos filhos de Deus e a alegria como fruto do Espírito que nós sentimos naquele momento em que recebemos o dom do Espírito Santo. E aí a pergunta fica: como o Espírito Santo ajuda o cristão? Atos 9, 31 diz que o Espírito Santo conforta, que a igreja andava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Atos 9, 31. Né? Então a igreja era perseguida, a igreja tinha vários problemas, tinha que evangelizar, tinha que cuidar dos pobres, tinha que viver a prática do Evangelho. O mundo era hostil porque não se conhecia os cristãos, era uma novidade, mas havia o conforto do Espírito Santo. Então na hora da provação, nós sabemos que Deus nunca nos abandona, e com o Espírito Santo em nosso coração, nós sentimos todo o conforto e toda a força no caminhar. Amém? Efésios 3, 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Paulo disse: por esta causa me ponho de joelhos na presença do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então quer dizer, o Espírito Santo fortalece o nosso homem interior. Amém? Então nós somos transformados por dentro, de dentro para fora. É a nossa personalidade e o nosso caráter que vão sendo moldados na pessoa de Jesus. E a nossa firmeza vai aumentando porque o Espírito Santo fortalece o nosso homem interior. E com o Espírito Santo fortalecendo nosso homem interior, nós temos a força para vencer. Então Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Bem, então o Espírito Santo fortalece o homem interior. E aí nós vamos ser fundamentados, arraigados e alicerçados na compreensão do amor de Deus, que excede todo o entendimento e vai além de toda a compreensão, para que nós sejamos totalmente tomados por Deus.
possuídos por Deus. Sejamos realmente completos em Deus, de modo que não é mais nós que vivemos, né? Mas Deus que começa a viver completamente através da nossa vida pela fortaleza do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo conforta, fortalece. E em 2 Coríntios 3, versículo 18, 2 Coríntios 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, além de confortar, fortalecer o Espírito Santo, ele nos transforma. Amém? Então, como é que o Espírito Santo nos transforma? Ele nos transforma quando nós olhamos para Cristo. Todo dia você olha para Cristo. Todo dia você quer imitar os passos de Cristo. Todo dia você se apaixona pelo ser de Cristo e quer ser como Jesus. Bem, tem alguém que vai te ajudar. Por dentro é o Espírito Santo. Então, quanto mais nós olhamos para Cristo e desejamos seguir os seus passos, então o Espírito Santo nos transforma na imagem dele. Dia a dia, pouco a pouco, de glória em glória, nosso trabalho é não deixar que nada nos impeça de olhar para Jesus, de ler a palavra, de ouvir os ensinamentos, de pensar o que Cristo faria se ele estivesse nesse lugar, nessa situação. E quem está nos ajudando por dentro? O Espírito Santo. Nosso trabalho é contemplar, o trabalho do Espírito é transformar. Se eu não contemplar, o Espírito não vai transformar. Mas se eu contemplar, querendo ver no meu rosto o rosto de Cristo, querendo mirar em Cristo, na personalidade, no caráter dele, quanto mais olho para Cristo e sigo os seus passos, mais o Espírito Santo vai agindo, me transformando. Amém? E quando eu leio esta passagem de 2 Coríntios 18, para mim, em particular, é a principal missão do Espírito Santo em nós, nos transformar na imagem de Cristo. Lembra que pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz milagres, profetizei, e mesmo assim Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. Bem, então quer dizer, eu não preciso fazer nada disso, mas eu preciso ser como Cristo. Amém? E o Espírito Santo nos transforma na imagem de Cristo. Esse é o principal trabalho do Espírito Santo, né? Nos transformar na imagem de Jesus. Se o alvo de um cristão não é ser como Jesus, qual é o alvo dele então? Essa é uma grande pergunta. Cada um de nós é discípulo de quem? De Jesus. Nosso alvo é ser como quem? Como Jesus. Não é ser como um irmão muito espiritual, não. Nosso alvo é muito além disso, é ser como Jesus. Né? Então, quem vai nos ajudar? Presença interior do Espírito Santo. Né? Em Romanos 8, 12 e 13, diz que pelo Espírito, se nós mortificarmos os feitos do corpo, certamente nós viveremos. Né? Que o pendor da carne dá para a morte, o pendor do Espírito dá para a vida e paz. E se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, certamente havemos de viver. Então é pelo Espírito Santo que nós vamos vencendo os maus desejos do corpo. Deus provê o livramento, de modo que nós possamos superar a tentação. O livramento é a sua palavra, a sua igreja, o conselho dos irmãos, e a presença do Espírito Santo em nossa vida, operando
à medida que eu permito, à medida que eu me inclino para as coisas do Espírito e vou deixando de lado as coisas da carne. Com o passar do tempo, aqueles pecados não são mais nem tentação. Amém? E aí, na sequência, em Romanos 8, 14 e 17, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, uma maneira que o Espírito Santo guia o cristão é pela palavra de Deus. As pessoas, às vezes, elas confundem duas coisas, Guilherme. Elas confundem ser guiado pelo Espírito Santo com ser guiado por emoções. Né? Ser guiado pelo Espírito Santo não tem nada a ver com emoções, né? Com sentimentalismo, com uma impressão pessoal, com um desejo forte. Muitas vezes essas coisas são inclusive carnais, né? Então, ser guiado pelo Espírito Santo é sempre ser levado na direção de agir como Cristo, de praticar a palavra de Deus. Você já imaginou Jesus Cristo rodopiando no meio de um salão e todo mundo olhando? Aí Jesus lá, olha, está rodopiando. Então o Espírito Santo não está guiando essa pessoa, né? Tá vendo? Agora você já viu Jesus Cristo perdoar os seus inimigos, mesmo estando crucificado por eles? Bem, aí quando você vê um cristão perdoando pessoas que lhe fizeram mal e que continuam lhe fazendo mal, então você está vendo alguém sendo direcionado pelo Espírito Santo. É assim. A luta espiritual é prática, não é mística, né? Então, uma maneira que o Espírito Santo nos guia é pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, na armadura de Deus, cita só uma vez o Espírito Santo, né? E é na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito vai usar a palavra de Deus para nós sermos fortes contra os nossos inimigos. E os nossos inimigos são espirituais. Nós precisamos ser guiados na guerra espiritual pela palavra de Deus o tempo inteiro, não pelas emoções, amém? Palavra de Deus e emoções não tem nada a ver, porque a palavra de Deus nos chama a obediência e a minha emoção me chama a fazer a minha vontade, né? Então, quando nós obedecemos a palavra, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Quando alguém está agindo, mesmo dizendo-se guiado pelo Espírito Santo, totalmente contraditório, controverso com as Escrituras, não está sendo guiado pelo Espírito Santo, a não ser meramente pelas suas emoções ou por algum espírito maligno, né? Que o está enganando na direção do seu coração. Romanos 8, 26 e 27 diz que, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E o Espírito então intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, e segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27, então afirma que o Espírito Santo nos assiste na oração, né? Ele nos ajuda em oração, ele nos dá força nos momentos de angústia. Então, muitas vezes, passando por provações, nós oramos, mas não sabemos nem o que dizer, nem o que pedir. Então, neste momento de angústia, de fraqueza, quando não sabemos expressar a Deus os nossos pensamentos ou sentimentos, o Espírito Santo então vai levar esses sentimentos diante de Deus
expressando claramente os nossos desejos e pedindo o que nós precisamos. Agora, isso nada tem a ver com dom de línguas, né? Gemidos inexprimíveis não é dom de línguas, né? O Paulo está dizendo inexprimível, quer dizer, realmente ele não sabia explicar, expressar, colocar em palavras quão verdadeiro é essa comoção do Espírito Santo, como uma pessoa divina que sofre junto conosco e por nós intercede. Amém? Então, além de confortar, além de fortalecer, além de transformar, além de purificar, além de assistir na oração, o Espírito Santo produz em nós o seu fruto. Gálatas 5, 22 a 25. Diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está vendo? Então o Espírito Santo produz fruto. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e não tem inveja de ninguém, não tem ódio de ninguém. Amém? Se vivemos pelo Espírito, andemos também conforme as obras e o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo transforma a vida do cristão produzindo o seu fruto, né? Qual é o fruto do Espírito Santo? Como é que nós sabemos? Olhamos para um irmão e vemos o crescimento espiritual dele e podemos dizer, esse irmão, o Espírito Santo está agindo, está transformando a vida dele, está produzindo o seu fruto. Então nós vemos naquela pessoa amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vemos tudo isso numa pessoa só. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Porque quando o Espírito Santo transforma, ele não transforma, te deu só alegria. Mas cadê o amor, a paz e a paciência? Não, eu sou um cristão muito alegre, louvo a Deus, canto, bailarino e tal, é o Espírito Santo. Mas cadê a paciência? Cadê o domínio próprio? Cadê a benignidade no tratar? Cadê a paz? Cadê o amor? Não tem. Então essa pessoa não tem o Espírito Santo. Então não são os frutos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. Então a pessoa que diz que tem o Espírito Santo, mas não tem essas qualidades, então ou ela nunca teve o Espírito Santo operando em sua vida, ou ela está constantemente apagando o Espírito, né? Por desprezar a palavra de Deus, né? Quando a pessoa despreza a palavra de Deus, ela está apagando a chama do Espírito que reaviva os cristãos. Então, o Espírito Santo transforma a nossa vida, produzindo em nós o seu fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não há restrições. É isso que Deus quer, que nós vivamos essa vida, não uma vida de regra isso, regra aquilo. Amém? Muito bem. Então nós não sabemos todas as maneiras que o Espírito Santo age na vida de um cristão. O Espírito Santo não é uma doutrina pregada na Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa que habita em nós, está conosco, é como o nosso coração. Quantas vezes você pensa no seu coração durante a sua vida? Geralmente você nunca pensa, mas ele está sempre batendo, ele está sempre impulsionando sangue, purificando sangue, recebendo e jogando, ele está sempre trabalhando para que você tenha vida.
O Espírito Santo não precisa que um cristão fique falando o tempo todo nele para ele poder agir. Ele já está lá, ele já sabe o trabalho que ele tem que fazer. O cristão apenas tem que viver na plenitude dessa vida que o Espírito Santo dá por meio de Cristo e da sua palavra. Amém? E cooperar com o Espírito Santo no desenvolvimento dos seus frutos. Então, nós sabemos todas as maneiras que o Espírito Santo age na vida do cristão, mas aceitamos pela fé que ele está lutando ao nosso lado contra o diabo. Ele nunca, porém, vai contradizer a palavra escrita, porque foi ele que inspirou. Então, ele vai agir, é vivo dentro de nós, porém nunca contradiz a palavra escrita. Pelo contrário, usa a palavra escrita para nos dar mais força. Amém? Agora, o que significa não entristeçais o Espírito Santo? Em Efésios 4, 25 a 32, foi dito que aquele que roubava não roube mais, longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, faleis a verdade uns com os outros, né? Porque somos membros do seu corpo, e não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo tem que estar agindo em mim até o último dia para que eu seja salvo. Agora, o que significa não entristeçais o Espírito Santo? No contexto de Efésios 4, 25 a 32, significa que quando o cristão vive no pecado, então o Espírito Santo fica triste e decepcionado. Não vai poder agir contra a vontade do indivíduo que teima em não querer se transformar na imagem de Cristo. Né? É uma pena, né? Uma pena que nós podemos limitar em nós, individualmente, a ação do Espírito Santo por teimar em viver em mentira, em pecados, né? Em roubo, em cólera, ira, gritaria, palavras torpes. E aí o Espírito, né, vê tudo isso e ele fica triste e decepcionado. Então o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força inativa. Ele tem sentimentos, né? Ele pode ser entristecido, ele pode deixar de operar por conta própria dele, porque ele é uma pessoa divina, junto com o Pai e com o Filho. E sabendo que o Espírito Santo habita nele, como o cristão deve viver? 1 Coríntios 6, 18 a 20 diz que nós fomos comprados por preço. Agora, pois, glorifiquemos a Deus no nosso corpo, e que nós somos o santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não podemos viver em prostituição, não podemos viver em bebedeiras, em alcoolismo, não podemos viver fumando, se drogando ou arriscando nossas vidas, né, à toa. Não, nós devemos ser pessoas que cuidam bem do seu próprio corpo, que vivem vidas santas, consagradas, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que sois santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Em 1 Coríntios 3, 16, 17, tem o mesmo princípio, né? De que nós somos o templo do Espírito Santo, e um templo sagrado, e quem destruir o templo de Deus, que somos nós, vai ser destruído por Deus, né? Então devemos viver fugindo da impureza e glorificando a Deus no nosso corpo. Amém? Nosso corpo não é para a impureza, para o pecado, para provocar lascívia nos outros, né? Ou para prostituir, ou para tirar vantagem de alguém, ou para dar prazer indevido a alguém. O nosso corpo é para Deus usar
e ser glorificado através dele. Amém? Então a aplicação e desafio desta lição sobre a presença interior do Espírito Santo é que a presença interior do Espírito Santo é dada para todos os cristãos no batismo nas águas. Se você quer saber se o batismo de uma pessoa foi bíblico, é só perguntar para ela: e o Espírito Santo, quando é que a gente recebe? Ah, não sei. Ah, é quando fala em línguas. Ah, é outro dia. Ah, é depois. Ah, eu recebi antes de ser batizado. E piorou ainda, né? Então, quer dizer, a presença interior do Espírito Santo é dada a todos os cristãos no ato do batismo nas águas. Fique alegre em saber que o cristão é privilegiado por Deus porque tem o Espírito Santo, né? Os não cristãos não têm o Espírito Santo. O não cristão pode ser honesto, pode ser gente boa, pode ter uma boa conduta, pode ser uma pessoa legal, mas não tem o Espírito Santo. Não está selado para o dia da redenção, né? Haja como um portador do Espírito de Deus e não como um seguidor do mundo. Arrependa-se dos seus pecados todos os dias, diariamente. Cultive o fruto do Espírito Santo em sua vida, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a benignidade e o domínio. Amém? É isso. Alguma pergunta sobre a presença interior do Espírito Santo? Está claro? Muito bem. Então, vamos falar agora sobre o batismo com o Espírito Santo. A expressão batismo do Espírito Santo nunca aparece no Novo Testamento em português. Uma forma ou outra da frase batizar com o Espírito Santo aparece somente 6 vezes em todo o Novo Testamento. E se nós agruparmos as vezes que aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João, no mesmo contexto da pregação de João Batista, mais Atos 1, 4 e 5, a promessa de Jesus, mais Atos 11 e 16, quando Pedro diz sobre o batismo com o Espírito Santo que eles receberam no dia de Pentecostes. Então você vai ver, você vai ter em 100 anos de história do Novo Testamento apenas 3 ocasiões em que a frase batizar com o Espírito Santo foi mencionado no Novo Testamento. Então por aí você já vê que o Novo Testamento não super enfatiza o batismo com o Espírito Santo como o pentecostalismo super enfatiza, né? Então, quando a pessoa fala batismo do Espírito Santo, essa expressão do Espírito Santo, a ideia é que é o Espírito Santo agente realizador de algum batismo. O Espírito Santo batiza alguém. E esse entendimento não é correto dentro do Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo não batiza ninguém. A frase batizar com o Espírito Santo, que realmente é esta que aparece no Novo Testamento, diz que o Espírito Santo é o meio no qual, ou através do qual, pessoas seriam mergulhadas no poder. Está vendo? Então, o Espírito Santo seria um instrumento e não um agente, um meio e não a pessoa que estivesse realizando uma obra, mas a própria,
ambiente da obra a ser realizada por outro. E esse alguém é Jesus. Em Mateus 3, 11 e 12, você tem a profecia do batismo com o Espírito Santo. João Batista diz: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele vos batizará. Ele quem? Jesus, não o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo seria administrado diretamente por Jesus e não por mãos humanas. Então, Paulo, Pedro, João, ninguém batizou ninguém com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é prerrogativa divina, é prerrogativa de Jesus. Amém? E disse com o Espírito Santo e com fogo, né? Então João Batista, aqui em Mateus 3, 1 em diante, estava falando a uma audiência mista entre amigos e inimigos futuros do Messias. Alguns naquela audiência certamente receberiam o batismo com o Espírito Santo, como André, João, o discípulo, né? E outros certamente receberiam as consequências desse batismo. Mas o batismo com fogo seria para os inimigos de Jesus. Os inimigos de Jesus, os que não aceitaram as palavras dele, receberiam o batismo com fogo, que quer dizer a destruição, o lago de fogo, o fogo inextinguível. Certo? Muito bem. Então, a pessoa que ora pedindo batismo de fogo não sabe o que está pedindo, não é verdade? Se ela soubesse, jamais oraria assim: manda o seu fogo, Senhor. Jamais, né? Então precisamos orar a Deus pedindo as coisas certas, que Ele nos encha com o seu Espírito Santo, que Ele produza em nós o seu fruto, que Ele fortaleça o nosso homem interior. Amém? Essa que é a oração correta. Então em Atos 1, 4 e 5, nós temos a promessa do batismo com o Espírito Santo feita por Jesus aos 12 apóstolos, né? Então Jesus, aproximando-se dos 12, falou-lhes, né? Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem em Jerusalém a promessa do Pai, da qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, vós porém sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Está vendo? Então a promessa do batismo com o Espírito Santo foi feita por Jesus agora aos 12 apóstolos, né, reunidos, aos 11 mais Matias, não é isso? Que vai ser escolhido, enfim, os discípulos que estavam lá, os fiéis, os restantes. Então o batismo com o Espírito Santo aconteceria aonde? Em Jerusalém. Não aconteceria no Rio de Janeiro, né? E quando? Não muito depois daqueles dias. Não aconteceria em 1985, em 1830, não. O batismo com o Espírito Santo aconteceria em Jerusalém, enquanto os discípulos estivessem esperando o cumprimento desta promessa. Era uma promessa específica aos apóstolos. Quando João Batista falou, ele não sabia quem ia ser batizado com o Espírito Santo, mas ele falou que o batismo com o Espírito Santo seria administrado por Jesus. Agora, quando Jesus está falando, ele sabe quem vai ser batizado com o Espírito Santo. E ele diz: esperem aqui, não saiam da cidade, porque vocês vão receber a promessa, né, que eu falei para vocês já em outras palavras. João batizou com água, agora chegou a hora
de vocês serem batizados com o Espírito Santo. E não vai demorar muito. Amém? Então note bem aqui que o batismo com o Espírito Santo foi uma promessa pessoal de Jesus aos seus apóstolos. Não era uma coisa geral, indefinida, para todo mundo, por toda a vida. E não é para confundir com o dom do Espírito Santo, né? Que nós já estudamos. É um revestimento especial de poder que vai dar início ao reino de Deus, né? E quem seria usado para dar início ao reino de Deus com todo o poder? Os apóstolos de Cristo, os 12, né? Então aí em Atos 2, versículo 1 a 21, nós temos, né, que o batismo com o Espírito Santo veio sobre os judeus, né? Os 12, na pessoa dos 12 apóstolos. Então aconteceu em qual dia? No dia de Pentecostes, né? Mas nem por isso nós precisamos ser pentecostais. Nem por isso nós precisamos dizer que existe um pentecostalismo bíblico. Não existe. Não existe nada disso. O que existe é o reino de Deus sendo estabelecido através do poder do Espírito Santo, cumprindo as promessas do Velho Testamento sobre a vinda do reino de Deus e cumprindo a profecia de João e a promessa de Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo sobre os 12. Então aconteceu no dia de Pentecostes, né? Então o dia de Pentecostes era uma festa judaica realizada 50 dias depois da Páscoa para comemorar as colheitas, né? Então as pessoas que viram Jesus morrer na Páscoa estavam provavelmente aqui presentes para ouvir sobre a ressurreição no dia de Pentecostes. Amém? Porque Deus trabalha coordenado. Jesus morreu na Páscoa, nem por causa disso nós somos pascualinos, né? Então, né, não se justifica formular uma doutrina através de um evento, né, especial, sem entender o evento e pegar aquilo e fazer uma coisa que Deus nunca ordenou. Bem, os pontos importantes aqui de Atos 2, 1 a 21 é que somente os 12 apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo. E o propósito do batismo com o Espírito Santo foi anunciar a chegada do reino de Deus aos judeus e cumprir a profecia de Joel, tá? Então somente os 12 apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Se a pessoa ler direitinho o contexto, Atos 1, 4 e 5 e versículo 26, ela vai ver que o capítulo 1 termina com a sorte recaindo sobre Matias e ele sendo contado lugar com os 11 apóstolos. Então tinha 12. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos os 12 reunidos no mesmo lugar. Todos aí quer dizer, todos os apóstolos, não 120 pessoas. Se você ler os versículos 7, 14, 15, 37, 43 e 5, 12, você vai ver que somente os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo para pregar por inspiração, para fazer prodígios e sinais. E quando as pessoas inclusive tiveram dúvida, elas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Quando Pedro foi explicar o que estava acontecendo, ele disse, Pedro se levanta com os 11 para dar uma explicação. E ele disse que esses homens não estão embriagados. Está vendo? E os versículos 43 e 5:12 diz que muitos prodígios e sinais eram feitos entre o povo por intermédio dos apóstolos. Quantos eram os apóstolos? 12. Não era 120. Tá? Então é evidente que somente os 12 apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O texto não fala mais nada dos 120 depois do versículo 26 de Atos 1. As características do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, aconteceu de repente. Hoje as pessoas falam que vai batizar com o Espírito Santo, marca o dia, né? Vão lá no culto do Espírito Santo para você receber. Totalmente errado. Na Bíblia, o batismo com o Espírito Santo aconteceu de repente. Por quê? Porque Deus escolheu a hora, as pessoas, o lugar, independente da vontade humana.
não é programado. O batismo com o Espírito Santo na Bíblia nunca foi programado por homens. Ele foi um sinal veemente dos céus no estabelecimento ou na expansão do seu reino aqui na terra. E os apóstolos falaram em outras línguas, não é isso? Não foi línguas estranhas, foram outras línguas, quer dizer, outros idiomas. Estas línguas eram idiomas humanos. Atos 2, versículo 6, versículo 8 e versículo 11, eles dizem: como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Frígia, da Mesopotâmia, da Panfilha, da Ásia, cretenses e romanos que aqui residem. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Está vendo? Então eles entenderam as línguas porque eram no idioma humano deles, que eles eram nascidos e criados e podiam entender. Está vendo? Então eles dizem: não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então o próprio texto, o contexto mostra, define o dom de línguas como línguas que eram idiomas humanos falados sem nunca terem sido estudados antes, né? Então os 12 apóstolos receberam a capacidade de falar idiomas que não aprenderam antes para evangelizar os judeus estrangeiros e para servir como sinal da presença do Espírito Santo neles, com poder e autoridade para falar em nome de Jesus. Amém? É isso. Esse milagre, não acontece mais hoje em dia. Nunca nós vamos presenciar um novo Pentecostes, porque nunca mais Deus vai estabelecer o seu reino da maneira como estabeleceu, porque Ele estabeleceu o seu reino de uma vez por todos. Amém? Muito bem. Então, qual que foi o propósito do batismo com o Espírito Santo? Exatamente isso: anunciar a chegada do reino de Deus aos judeus. Em Marcos 9:1, Jesus disse que dentre os apóstolos que ali estavam, alguns, exceto Judas, não passariam pela morte até que vissem o reino de Deus chegar com poder. O poder do Espírito Santo foi dado aos apóstolos. Jesus disse em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Está vendo? E aí veio o poder sobre os apóstolos. Amém? Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo foi anunciar a chegada do reino de Deus aos judeus no dia de Pentecostes. Deus compartilhou o cumprimento de todas aquelas profecias com todos os judeus, inclusive de todas as partes do mundo. E aí Pedro cita Joel, Então, obviamente, que o batismo com o Espírito Santo sobre os judeus aconteceu para cumprir a profecia de Joel. Joel 2, então, diz lá, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, Então, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Somente representantes dos judeus, os 12 apóstolos, receberam o batismo com o Espírito Santo. E 3.000 judeus receberam a presença exterior no batismo nas águas. Então era necessário que os gentios o recebessem também, o Espírito Santo. Então a profecia de Joel certamente incluía o recebimento da presença interior do Espírito Santo, os dons milagrosos que o Espírito Santo distribuiu, toda essa era do Espírito Santo no qual nós vivemos ainda hoje, era objeto da profecia de Joel. Mas o pontapé inicial dela foi o dia de Pentecostes. Amém? Então a linguagem de Atos 2, 19 a 20, onde fala sangue, vapor de fumaça, sol em trevas, lua em sangue, enfim, são uma linguagem simbólica
para dizer que Deus faria grandes sinais na era do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então o batismo com o Espírito Santo sobre os gentios. Atos 10, 1 a 48 e Atos 11, 1 a 18. Deus nos